Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu quero que você ouça com atenção a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem uma outra tradução que diz assim: Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Deus vê cada lágrima, Ele escuta o seu choro, Ele ouve os seus pensamentos e Ele sabe o tamanho da tristeza que você tem carregado. Hoje, Ele está te oferecendo consolo, Ele está te dando o abraço eterno. E Ele te dá aquilo que o mundo mais tenta te roubar: a paz. A verdadeira paz que vem de Deus. Não a paz que vem através de bens materiais, de títulos, a paz que vem pelo prestígio ou por causa de uma boa reputação. Em Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Talvez você esteja chorando há muito tempo e tem clamado em silêncio todos os dias. Deus tem visto o seu pranto. Deus recebe o seu clamor e Ele não te deixa sozinho. É interessante a gente olhar para essa passagem, porque a gente começa a se perguntar: como pode acontecer isso? Felizes são os que choram? Parece meio contraditório. É o mesmo que dizer assim: o ganhador vai ser aquele que perder. Mas a verdade é que no reino de Deus, a lógica é essa mesmo: perder para ganhar, morrer para viver, ser o último para então ser o primeiro. Na presença do Senhor, os humilhados serão exaltados, os fracos vão receber força, e aqueles que têm medo vão encontrar proteção, coragem e paz. Mas sabe por que Jesus pôde dizer isso com tanta certeza? Porque Ele mesmo chorou. Jesus sabia o que era sentir a dor, de verdade. Ele chorou quando viu Marta e Maria sofrendo pela morte do seu irmão Lázaro. Ele chorou por Jerusalém, por ver um povo escolhido por Deus se afastar desse mesmo Deus. Jesus não apenas falou sobre receber o consolo do Pai em meio à dor. Ele viveu o luto, a perda, a saudade. Por isso, quando ele diz que quem chora é feliz, ele está revelando algo que só quem passou pela dor poderia dizer. Existe um tipo de lágrima, sabe, irmãos, que atrai a presença de Deus. Tem uma dor que não é ignorada, uma tristeza que é transformada em força. E o próprio Jesus nos ensinou isso com lágrimas nos olhos. Tem gente que usa a dor como desculpa para continuar vivendo longe de Deus. Pessoas que até choram na presença do Pai, mas não entregam a sua vida para Ele. Tem gente que sofre por causa do pecado, mas não se arrepende. A pessoa desabafa, mas não muda. Ela continua sendo derrubada pelas tentações. Mas o Espírito Santo não consola quem não quer consolo. Ele consola quem se rende a Ele. Jesus não disse assim: felizes são os que reclamam, nem felizes são os que se fazem de vítima, ou felizes aqueles que se arrependem, choram, mas no dia seguinte voltam para o mesmo erro. Ele falou dos que choram, mas daqueles que choram com o coração voltado para Deus.
dos que choram porque reconhecem que não conseguem resolver as coisas sozinhos. Deus recolhe as nossas lágrimas e as transformam em arrependimento, em perdão e em mudança de vida. Deus vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua realidade. Eu creio nisso. A tempestade que você está vivendo hoje vai se tornar motivo de alegria amanhã. Aquilo que hoje tem te causado ansiedade, dor, medo, tensão, vai ser aquilo que você vai contar lá na frente com gratidão, quando você for falar de onde Deus te tirou e para onde Ele está te levando. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: a alegria virá pela manhã. Amém? Você pode escrever isso com fé. A alegria virá pela manhã. Faça algo diferente hoje. Ao invés de apenas reclamar daquilo que tem te ferido, ao invés de ir desabafar mais uma vez com alguém e se arrepender logo depois de ter se aberto, ou ao invés de ir para as redes sociais postar alguma indireta em relação a essa dor, entregue isso que tanto te dói, isso que tanto tem te prejudicado nas mãos do Senhor. Entregue tudo nas mãos dele e permaneça na presença do Senhor até que ele venha, até que você sinta a presença do Consolador. Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, vamos orar juntos. Eu vou orar daqui e você ora daí onde você está. E eu peço a Deus que, enquanto essa oração estiver sendo feita, você consiga sentir a poderosa presença do Espírito Santo aí do seu lado. Se Deus lembrar você de alguém por quem você tem orado, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se você se lembrar de alguma circunstância que tem tirado a sua paz, que tem te feito sofrer, escreva ela aqui nos comentários e vamos orar uns pelos outros. A oração tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder no mundo espiritual. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por mais uma vez ter nos mostrado o teu amor, a tua misericórdia e por ter nos revelado um novo caminho. Nos perdoe, ó Deus, por cada um dos nossos pecados. Purifica o nosso coração e nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus, todos os dias. Que o inimigo não consiga mais causar confusão na mente dessa pessoa que está me ouvindo agora. E que ela consiga discernir a tua voz em meio a tantas outras vozes que querem tirá-la do centro da tua vontade, que querem tirar essa pessoa dos teus caminhos e dos teus propósitos. Espírito Santo, convence esse coração. Faça com que haja um verdadeiro arrependimento e uma mudança de vida a partir de hoje. Ó Deus, tem pessoas me ouvindo nesse momento que estão com o coração partido. São tantas lutas, tantas dificuldades, tantas tribulações e medos que têm cercado essa pessoa, que muitas vezes a única oração que ela consegue fazer é chorar, em silêncio, quando ninguém mais está acordado. Ela tem estado com o coração em ruínas, prostrada diante da tua presença e sem conseguir dizer uma única palavra. Mas o Senhor entende esse pranto como um clamor, como uma oração. Como está escrito na tua palavra, em Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo escreveu que o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Nós cremos nessa palavra, Deus. Espírito Santo, leve tudo aquilo que
não está sendo expresso por meio de palavras ao Pai. E atende a esse clamor. Ouve, Senhor, essa oração enfraquecida, silenciosa, mas que está sendo feita com sinceridade. Traga o consolo para essa irmã, para esse irmão. Abraça essa pessoa que está me ouvindo agora e faz com que ela se sinta acolhida em teus braços. Manifesta o teu poder agora, aonde quer que ela esteja, e que ela sinta, ouça e entenda que o Senhor está bem ali com ela, dentro dela, fazendo com que as coisas mudem, trazendo a paz e a serenidade em meio ao caos que ela tem vivido. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que ficaram na mente daqueles que estão me ouvindo, porque não tiveram coragem ou mesmo porque não conseguiram comentar por qualquer motivo. Olhe para cada situação, para cada vida. Olha, Pai, para essa mãe solteira que chora todas as noites se sentindo diminuída, abandonada por quem prometeu amor e cuidado a ela. Sustenta essa mulher. Não deixe que ela se afunde nessa dor como se a vida tivesse acabado. Mostra que o Senhor ainda tem uma história para ser escrita para ela. Que o Senhor ainda é o sustento, a presença, o abrigo e o futuro dela. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor essa pessoa que tem lutado contra as enfermidades. Essa pessoa que está me ouvindo e que talvez esteja lidando com uma doença que ninguém conhece, que ninguém entende. Ou essa pessoa que até já foi desenganada pelos médicos. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem poder para curar, para restaurar, para transformar exames, laudos e diagnósticos. Toca agora nesse corpo. Toca no lugar dessa enfermidade, Pai. Fortalece o coração de quem está passando por um tratamento, por uma quimioterapia. Consola aqueles que têm participado desse processo. Os familiares, os que estão cuidando, os que estão acompanhando. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que esperam hoje uma resposta. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando uma crise no seu casamento. Pela esposa que ora sozinha todos os dias. Pelo marido que já não sabe mais o que fazer, que já perdeu as esperanças. Por esse casal, Deus, que ainda se ama, mas que está ferido, cheios de mágoas, distantes, mesmo morando dentro da mesma casa. Visita esse lar agora e restaura o amor, quebra o orgulho e promova o perdão. Traga reconciliação. Não permita que essa família seja destruída. Sopra com o sopro do teu Espírito Santo um fôlego de vida sobre essa casa. Eu apresento ao Senhor a vida financeira dos teus filhos. Tem pessoas aqui, ó Deus, ouvindo essa palavra, que estão com as contas atrasadas, com aluguel vencido, com medo de não conseguir comprar o básico para o seu sustento. Tem mães orando por filhos que estão desempregados. Tem trabalhador se sentindo humilhado por não ter mais recursos para sustentar sua família. Abre as portas, Pai. Traz sabedoria. Multiplica o pouco e honra a fé dessa pessoa que não desistiu, mesmo passando por tanta vergonha e por tantas dificuldades. Que o Senhor atenda a cada pedido que foi escrito aqui, segundo a tua vontade, mesmo aqueles que não foram mencionados por mim. Que a vontade do Senhor seja feita, que cada oração escrita nos comentários, cada clamor feito em silêncio, cada lágrima derramada diante de ti, seja acolhida pelo Senhor. E que essa pessoa tenha a resposta dos céus ainda hoje.
nós confiamos que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece a sua dor, o seu pranto. E no tempo certo, Ele vai te dar a vitória, o milagre, a resposta, o alívio nas suas dores ou a força para que você continue lutando. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E é assim que nós conseguimos falar do amor de Deus para milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está na descrição do vídeo. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra. É só você clicar aqui, no botão compartilhar e aí você vai selecionar a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande essa palavra para pelo menos 3 pessoas que você conhece e deixe que o Espírito Santo complete a obra na vida delas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9 está escrito: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você já passou por uma situação tão pesada que você sentiu que não teria forças para continuar? Aqueles momentos em que parece que está tudo perdido, quando até respirar se torna difícil? Pois é, até o apóstolo Paulo passou por isso. E ele não teve vergonha de admitir. Aqui, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, Paulo abre o coração e compartilha uma experiência dramática, algo que o levou ao limite da vida. Mas é justamente nessas horas que nós aprendemos uma lição poderosa. Deus usa as tribulações para nos ensinar a depender totalmente dele. O apóstolo Paulo fala de um sofrimento que foi excessivamente opressor, além das suas forças. Ele diz assim, a ponto de perdermos a esperança na vida. Olha só, Paulo era um homem de fé. Paulo era apóstolo de Cristo. E ele está aqui confessando que pensou que ele ia morrer. Isso aqui nos ensina muito. Até as pessoas fortes na fé, as pessoas espirituais, enfrentam momentos de desespero. Ser cristão não significa viver sem dor, mas confiar que Deus está presente no meio da dor. Muitos estudiosos, muitos teólogos acreditam que Paulo estava se referindo ao tumulto que aconteceu em Éfeso, que está relatado no capítulo 19 de Atos, quando ele quase foi linchado por uma multidão furiosa.
Além disso, ele enfrentou perseguições constantes e até uma possível enfermidade que o deixou à beira da morte. No verso 9 ele diz assim: tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Ou seja, não havia saída, estávamos condenados. Mas Paulo reconhece um propósito naquele sofrimento. No verso 9 ele diz: para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Na hora em que tudo parecia perdido, ele descobriu que só Deus poderia sustentá-lo. O escritor Matthew Henry escreveu o seguinte: Deus muitas vezes leva seu povo a enfrentar grandes dificuldades, para que percebam sua própria insuficiência e aprendam a confiar no Deus Todo-Poderoso. E ele termina dizendo assim: nosso limite é a oportunidade de Deus. Sabe, irmãos, eu fiquei refletindo nessa palavra e eu entendi que, às vezes, Deus permite que nós cheguemos ao fim das nossas forças para mostrar que Ele é a nossa verdadeira força. E o próprio Paulo, mais tarde, escreveu, na segunda carta aos Coríntios também, no capítulo 12, no versículo 10, o seguinte: quando sou fraco, então é que sou forte. Essa experiência não foi só de Paulo. Elias, depois de enfrentar os falsos profetas, entrou naquilo que nós podemos chamar de depressão e pediu a morte. Jó, que era um homem íntegro, reto, amaldiçoou o dia em que ele nasceu, depois de passar pelo sofrimento. Isso nos mostra que a tristeza e o desespero também fazem parte da jornada da fé. A diferença é que, mesmo abatidos, esses homens não deixaram de olhar para Deus. E é isso que nós devemos tirar daqui como lição. No final dessa mensagem, eu vou fazer uma oração pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: a minha esperança está em Deus. Amém? Escreva isso pela fé. A minha esperança está em Deus. No Salmo 34, no verso 19, o salmista diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nesse mundo nós estamos sujeitos às aflições, às tribulações, às dificuldades, mas nós sempre podemos contar com a presença de Deus, com a mão forte e poderosa de Deus, com a presença do Espírito Santo junto de nós. Paulo termina dizendo no verso 10 e 11 o seguinte: Ele nos livrou e continuará nos livrando, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Olha só que interessante. Isso aqui revela a importância de nós intercedermos uns pelos outros. Talvez Paulo tenha sobrevivido àquele momento de morte porque a igreja estava orando por ele. Quando nós passamos por tribulações, nós precisamos da família da fé para nos apoiar, para orar, para caminhar conosco. Eclesiastes capítulo 4, nos versos 9 e 10, Salomão disse que é melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Essa palavra é para que você tenha esperança, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à escassez, à dor, às crises. A mensagem de Paulo para nós é muito clara. As tribulações nos esvaziam da autossuficiência. Elas nos ensinam a depender do Deus que ressuscita os mortos. Em Deus, irmãos, até mesmo a morte não é o fim, porque Ele transforma a derrota em vitória. E o mesmo apóstolo Paulo escreveu no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, nos versos 16 e 17, o seguinte: ainda que o nosso exterior
esteja se desgastando, o interior se renova dia a dia, pois as nossas tribulações, leves e momentâneas, produzem uma glória eterna. Em Romanos capítulo 5, ele ainda declara: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não chegou até essa mensagem por acaso, ou essa palavra não chegou até você por acaso. E como seria importante se muitas pessoas ouvissem essa mensagem? Por isso eu queria pedir a sua ajuda. Dê o like no vídeo, isso não vai te custar nada. Dê o like aqui no vídeo, porque quando você dá o seu joinha, o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. E nós conseguimos alcançar muitas vidas com a palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal e a se juntar a nós, essa grande comunidade de fé, essa família dos filhos de Deus que busca a presença do Pai todos os dias. Quando você se inscreve no canal e ativa as notificações, o seu nome fica registrado nessa grande comunidade de fé. E você recebe um aviso aí no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, talvez você esteja se sentindo como Paulo, no limite, achando que não vai aguentar. Mas eu quero que você ouça essa verdade. Quando as nossas forças se esgotam, Deus começa a agir. Ele ressuscita sonhos mortos, Ele restaura casamentos, Ele cura corações feridos, Ele liberta vidas que estão presas ao pecado e um dia Ele vai ressuscitar os nossos corpos mortais, porque nada é impossível para o nosso Deus. Não enfrente as suas batalhas sozinho. Compartilhe o seu fardo, peça oração. Deixa Deus mostrar que Ele é suficiente. E hoje, faça como Paulo e declare pela fé: Senhor, eu não posso, eu não suporto, mas eu sei que o Senhor pode. O Senhor me capacita. Eu confio em Ti. E escreva aqui nos comentários: minha esperança está no Senhor. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está clamando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Escreva o nome do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, de algum parente seu que está, talvez, no hospital, que está se submetendo a uma cirurgia, a um tratamento, a uma quimioterapia. Coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou escreva alguma situação específica que tenha acontecido na sua vida e que tenha te provocado medo, dor, tristeza, angústia. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai das misericórdias, hoje, diante da Tua palavra, nós reconhecemos que somos frágeis, que as nossas forças são limitadas. Assim como Paulo, muitas vezes nós chegamos ao ponto de achar que não vamos suportar mais, Senhor. Mas a Tua palavra hoje veio nos lembrar que o Senhor é poderoso para nos sustentar, porque Tu és o Deus que pode até ressuscitar os mortos, se for da Tua vontade. Eu peço agora, meu Deus, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se sente no limite,
oprimida, cansada, sem esperança. Estende a tua mão e renova as forças dos teus filhos. Onde houver dor, Pai, traz consolo. Onde houver medo, que o Senhor derrama coragem. Onde tem imperado a escuridão, que o Senhor faça brilhar a tua luz. Ensina-nos a não confiar em nós mesmos, mas a confiar inteiramente em Ti. Ajuda-nos a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, crendo que o Senhor cuida de nós. Que possamos experimentar o Teu poder agindo em cada situação, em cada área específica das nossas vidas. Nos casamentos que estão feridos, em corações que estão desanimados, em sonhos que estão esquecidos e engavetados. Obrigado, Deus, porque mesmo quando estamos por um fio, o Senhor não solta a nossa mão. Confiamos em Ti, Pai, e juntos, como Igreja do Senhor, nós oramos aqui uns pelos outros, certos de que o Senhor continua nos livrando hoje e continuará para sempre. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder transformador. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça de Deus, que as bênçãos do Senhor e que a misericórdia dele estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem algo poderoso e transformador para você hoje. Deus quer e pode operar um mover sobrenatural na sua vida hoje. Se você ainda não está recebendo essas orações todos os dias pela manhã, mas gostaria de receber, é muito simples. Logo abaixo aqui no vídeo, aqui ó, do lado de cá, você vai ver um botão escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, é gratuito. E quando você se inscreve, você registra o seu nome nessa corrente de fé, nessa grande família que busca a Deus todos os dias. E aí você ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu estiver aqui, toda vez que subir uma nova oração, uma nova palavra, ela vai chegar direto aí no seu celular. Você vai ser avisado. Irmãos, a palavra que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Esse é o momento em que Pedro, no meio da tempestade, decide sair do barco e andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas no meio do caminho ele começa a afundar, porque ele sentiu medo. E o versículo, a passagem que eu quero ler, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Esse momento aqui, que eu faço todos os dias, ele não tem a ver com religião. Não é sobre uma placa de igreja. Aqui é sobre Deus. É sobre você e Deus. Cada ser humano tem a sua maneira de se relacionar com o Criador. Você tem uma maneira única de exercer a sua fé. Por exemplo, tem gente que ora de manhã. Tem gente que só consegue orar quando todo mundo já foi dormir. Tem gente que fala com Deus em voz alta. E tem pessoas que oram só no pensamento, em silêncio. Alguns oram dentro do carro, indo para o trabalho. Outros oram enquanto estão caminhando.
Tem gente que sente a presença de Deus ouvindo um louvor. E também tem gente que só consegue falar com Deus com a luz apagada, mas com o coração aberto. Ou seja, cada um se aproxima de Deus do seu jeito. E Deus escuta todas as orações. Deus vê cada pessoa em secreto. Ele é o mesmo. E ainda que cada pessoa se relacione com Ele de maneira diferente, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, Ele não se cansa, Ele não esquece de ninguém e Ele não se esqueceu de você. E o Espírito Santo manda te dizer hoje, nada é impossível para Ele. Nada. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários, nada é impossível para Deus. Amém? Declare isso pela fé. Muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e diz as mesmas palavras que Ele disse para Pedro, naquele momento em que Pedro começou a afundar. Como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Por que você está duvidando do Deus que criou os céus e a terra? Do Deus que já tirou você de lugares dos quais você achava que não sairia mais? Por que você tem duvidado de um Deus que já te deu livramentos que nem você mesmo soube explicar? Do Deus que já fez o improvável na sua história? Você pode pensar assim, pastor, mas isso aí foi no passado. Naquele tempo eu recebi um milagre. Foi com o meu filho, com a minha filha, com alguém que eu amava. Deus curou naquela época, Deus agiu, Deus mostrou que estava comigo. Mas agora parece que tudo se esfriou. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não mudou, Deus não muda. Mas a sua fé mudou. A dúvida entrou no seu coração e o medo agora faz morada. Pedro começou a olhar para os lados e teve medo. Ele viu o milagre diante dos seus próprios olhos. Jesus em carne e osso andando sobre as águas. Pedro viu o sobrenatural se manifestando e mesmo assim ele afundou. Sabe por quê? Porque o medo falou mais alto do que a fé. Você tem clamado por cura. Você tem pedido por um milagre. Eu vejo aqui os comentários dos vídeos. Eu vejo os pedidos de oração. Mas no fundo, você tem deixado o medo, a dúvida, o pecado, o desânimo, tudo isso ocuparem o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa lidar com as coisas naturais que estão te enfraquecendo. Tem coisa que você está deixando crescer dentro de você e que precisa ser cortada pela raiz. Pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, palavras que não edificam, pecados escondidos que te envergonham e te afastam de Deus, sentimentos que só te afundam. A cura está disponível. Em nome de Jesus, eu quero clamar a Deus hoje sobre a sua vida, a palavra que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Agora, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa por quem você está orando o que está escrito em Jeremias capítulo 30, verso 17. Eu trarei saúde para você e curarei as suas feridas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero tomar posse junto com você de Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A sua cura está em Jesus. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você está orando, ou a causa pela qual você quer que nós oremos hoje. Ou coloque o seu próprio nome, o nome da sua família.
porque eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Eu vou pedir a Deus que te conceda a vitória, que Ele te conceda a cura, o milagre, a provisão, as portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor quer e pode fazer isso na sua vida. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Deus amado e querido, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por essa oportunidade de escutar essa palavra tremenda que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando e podermos aprender um pouco mais de Ti, te conhecer um pouco mais. Pai, eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós permitimos que o nosso coração se esfriasse, pelos momentos em que nós deixamos de te buscar, de clamar o teu nome, achando que nós não estávamos sendo escutados. Perdão pelos momentos em que deixamos que a voz do inimigo falasse mais alto do que a tua voz. Ó Deus, eu quero pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, que agimos ou que pensamos. Nos purifica por inteiro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, desse irmão e dessa irmã. Quem dera se eu pudesse estar frente a frente com eles, orando de mãos dadas junto com eles, olhando nos olhos dessa pessoa, orando individualmente por cada pedido aqui. Mas o Senhor pode fazer isso através do teu Espírito Santo. O Senhor pode, em teu infinito poder, visitar cada casa, cada quarto, cada leito de hospital, cada coração nesse instante. Visita essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Faz morada no coração dela, na mente dela. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Opera um milagre para a honra e para a glória do teu nome. Pois todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Ainda que o diagnóstico já tenha sido dado, ainda que a palavra já tenha sido dita, ainda que o resultado daquele exame já tenha saído, o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos e a ti pertence a última palavra. E é por isso que eu peço, Pai, faça um milagre, faça algo novo na vida dessa pessoa. Dê a ela um novo dia, uma nova chance. Restaura a saúde, restaura os ossos, restaura cada órgão interno, cada célula, cada tecido. Transforma o corpo dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor promova a cura física, emocional e espiritual na vida dela. Ela já está sentindo a tua presença agora. E essa presença vai se tornar ainda mais nítida, ainda mais perceptível, mais constante e mais viva. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão chorando por um filho doente. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, que não sabe como vai pagar as suas contas. Eu oro por aqueles que têm familiares que estão nos hospitais, internados, se submetendo a tratamentos, a quimioterapias, a cirurgias. Eu oro por aqueles que esperam por uma resposta médica, por aqueles que vivem com dor no corpo e também na alma. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento estão lutando contra a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor conceda a vitória, que o Senhor restaure essa família, não permita que esse casamento seja destruído. Atende a cada clamor colocado aqui nos comentários, Senhor, segundo a tua vontade. E que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai surgir aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like no vídeo,
O seu like faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então o seu like é muito importante. Se essa mensagem abençoou sua vida, clica aqui no botão compartilhar e mande ela para os seus grupos de WhatsApp. Assim você está espalhando a palavra de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E é uma honra ter a sua presença aqui todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, refletindo junto comigo na palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que está no livro de Naum. Eu não me lembro de ter pregado nesse livro de Naum. Aliás, a maioria dos pregadores, das pessoas que ministram a palavra, recorrem aos chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, e pouco se fala, pouco se prega nos livros dos profetas menores. Então, o Espírito Santo me direcionou a partir de hoje, trazer reflexões bíblicas inspiradas nesses livros, nos profetas menores. E quando a gente fala assim, profetas maiores e profetas menores, isso não significa que os profetas chamados menores são menos importantes, mas eles são chamados de profetas menores porque os livros que eles deixaram são mais curtos em comparação com os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, por exemplo. Então, os profetas menores, eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, são 12 no total. Mas hoje eu vou falar sobre o livro do profeta Naum, tá? O texto que eu quero ler está em Naum, capítulo 1. Primeiramente eu vou ler o versículo 3 e depois os versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. E os versículos 7 e 8, que diz o seguinte: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas, com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Essa é a palavra que eu quero refletir com você hoje. Antes de continuar, eu sempre quero reforçar aqui esses avisos que são importantes para a manutenção desse canal. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Então, faça isso. É uma ação simples, leva apenas alguns segundos. Aproveite que você vai dar o like e se inscreva no canal. Talvez você está aqui ouvindo o Minuto com Deus há tanto tempo e ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Então, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida
poderosamente. Amém? Irmãos, o próprio texto aqui da Bíblia, do livro de Naum, se apresenta como profecia revelada a Naum de Eucós. Isso está em Naum, capítulo 1, versículo 1. E pouco se sabe sobre a vida desse profeta. O nome Naum significa consolado ou consolação. E ele é chamado de Eucós. Mas, assim, a gente não tem certeza de onde fica essa localidade. Ele é chamado Naum de Eucós, como se fosse Edivaldo de Belo Horizonte. Ele é Naum de Eucós. Mas nós não conseguimos afirmar onde é essa cidade. Algumas pessoas, alguns estudiosos, sugerem uma cidade na Galileia, outros pensam que pode ter sido uma aldeia na região de Judá. O livro de Naum foi escrito provavelmente entre os anos 663 e 612 antes de Cristo. E o livro ele faz alusão à queda de Tebas, que ocorreu em 663 a.C. Portanto, ele foi escrito antes desse evento. E ele também prevê a queda da cidade de Nínive, que ocorreu em 612 a.C. Então, é muito provável que Naum tenha profetizado durante o reinado do rei Manassés ou Josias em Judá. Para quem foi escrito o livro, pastor? Embora a mensagem de Naum se refira diretamente à cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, o público-alvo são os habitantes de Judá, que estavam ali oprimidos pelo poder assírio. Só para você ter um pouquinho do contexto, no qual esse livro foi escrito. Voltando aqui à passagem bíblica. Naum capítulo 1, verso 3. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Eu vou parar aqui um pouquinho. Deus é paciente conosco? Sim, Ele foi paciente comigo. Ele entendeu o momento certo da minha conversão. Eu me converti aos 28 anos, eu aceitei a Jesus, eu mudei de vida. E Deus tem paciência com você que está me ouvindo, com essa pessoa por quem você está orando. Deus é um Deus paciente. Mas, é o que diz o texto, o seu poder é imenso e o Senhor não deixará impune o culpado. Não pense que a paciência de Deus é eterna, é infinita. Deus vai nos alertar, Deus nunca vai desistir de nós, Ele vai nos dar inúmeras oportunidades durante a nossa vida para que nós abandonemos o pecado, para que nós nos afastemos das coisas erradas, mas Ele não deixará impune o culpado. Isso aqui é muito importante, irmãos. A nossa santidade, ela é importante para Deus. Deus quer que nós levemos uma vida de obediência. Isaías disse, no capítulo 59 do seu livro, que o pecado nos afasta de Deus. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, uma separação. Quando Jesus veio, ele fez uma reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai através do seu sacrifício na cruz. Então, guarde isso. Deus, Ele tem paciência com você, mas o poder dele é imenso. E Ele não deixará impune o culpado. Não pense que Deus vai passar pano para você. Deus não passa pano, Deus não dá tapinha nas costas, Deus não desconsidera o pecado. Ele quer de você o quê? O arrependimento. E quando eu falo de arrependimento, eu estou falando de abandonar a velha vida.
de deixar para trás as coisas erradas que nós fazíamos. E aí cada um que está ouvindo essa palavra vai pensar em algo que precisa abandonar. Talvez você tenha aí pecados de estimação que você guarda consigo até hoje, mesmo depois de estar na igreja, mesmo depois de estar servindo a Deus, você guarda ainda pecados de estimação, você leva uma vida dupla, você finge que é uma pessoa espiritual para as pessoas. Deus não deixará impune o culpado. Não abuse da paciência de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente, a nossa consciência em paz, tranquila. Se nós partirmos hoje dessa vida, nós precisamos estar limpos. Precisamos todos os dias confessar os nossos pecados a Deus e não cair nos mesmos pecados, irmãos. Às vezes as pessoas confessam um pecado para Deus, no outro dia fazem a mesma coisa. Isso é um sinal de que não houve arrependimento. Quando Davi foi confrontado no seu pecado, ele confessou o seu pecado diante de Deus e Davi nunca mais caiu em adultério. Nunca mais Davi foi envolvido em uma situação de assassinato. Ele entendeu que precisava mudar de vida. E eu quero que você entenda isso também. Amém? O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado atrapalha a sua vida espiritual. O pecado impede que as suas orações sejam ouvidas por Deus. Ele não deixa que o Senhor te abençoe. Muitas coisas que estão acontecendo com você são decorrência do pecado que você está cometendo. Versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Olha que palavra tremenda. No domingo, no culto, eu ministrei em Salmos 46, versículo 1, e exatamente essa palavra: o Senhor é bom, o Senhor é um refúgio, um lugar onde você pode se abrigar, se esconder em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, diz o versículo 7. E o verso 8. Mas, sempre tem um mas, tá vendo? Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele é um Deus justo. Ele é um Deus de justiça. Se você não tem conseguido vencer as tentações, peça a Deus para te ajudar. Peça a Ele para te fortalecer. Ele não vai te abandonar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua vida espiritual, para que essa palavra fique gravada no seu coração. Amanhã eu vou continuar refletindo aqui no livro de Naum. Nós vamos aprender mais coisas aqui sobre esse livro e eu peço que você esteja aqui comigo. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, o nome de uma pessoa por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se Deus trouxer alguma situação específica ao seu coração agora, escreva ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não quero me expor. E eu te entendo. Eu também não gosto de me expor aqui nas redes sociais. Ainda mais que eu tenho muitos seguidores. Então, eu não quero expor a minha vida muitas vezes. Se você não quer expor, escreva aqui nos comentários somente a área da sua vida que precisa de um toque de Deus, de um toque de cura, de milagre. Você pode escrever assim, olha, família. Deus já vai entender, irmãos. Finanças, saúde, vida sentimental. Quantas pessoas sofrendo por causa da sua vida sentimental? Casamentos que não deram certo, divórcios que estão acontecendo, crises infinitas na família. Escreva aqui, família, vida sentimental, vida financeira. Quantas pessoas passando por um tempo de escassez, não é verdade?
nesse momento de tantas incertezas e nós temos que nos lembrar que existe um Deus que cuida de nós. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: o Senhor é bom. Apenas isso. O Senhor é bom. Escreva isso pela fé. Escreva isso com convicção, porque isso é um princípio bíblico. Deus é um Deus de amor, de bondade, mas também é um Deus de justiça. Mas eu quero que você escreva isso aqui. O Senhor é bom. Vamos falar com Ele nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer aqui, ó Deus, por esse tempo na Tua presença junto com os meus irmãos. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra com tantas pessoas. Que essa palavra não volte vazia, Pai, mas que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Que ela alcance os corações que precisam ouvi-la. Que ela provoque, ó Deus, uma mudança. Que ela faça nascer na vida de quem for alcançada por ela o genuíno arrependimento, que será seguido por uma mudança de rota, uma mudança de vida. Abençoe, Senhor, a vida desse homem, dessa mulher que foram alcançadas por essa mensagem. Esse rapaz, essa moça, que precisam de uma mudança na sua vida. Porque o Senhor não deixará impune o culpado. Nós entendemos essa palavra, nós compreendemos e a recebemos no nosso espírito. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado por não desistir de nós, ó Deus. Cremos que tu és um refúgio para nós em tempos de angústia e que o Senhor protege aqueles que em ti confiam e nós confiamos em ti. Que essa palavra possa ecoar dentro do nosso coração e fazer morada para esse dia. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, contempla cada nome, cada detalhe, cada pedido, cada necessidade. Por trás de cada palavra mencionada aqui, existe, Deus, uma angústia, uma tristeza, um anseio que somente o Senhor pode suprir. Ó Deus, eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Mas atenda a cada pedido aqui segundo a Tua vontade. Como Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. E muitas vezes nós pedimos coisas sem compreender na totalidade os Teus propósitos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia! A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe você que está aí a caminho do trabalho, ouvindo essa palavra. Você que está deitado aí no seu travesseiro, escutando esse áudio, essa mensagem. Você que está aí nas suas tarefas cotidianas, lavando a louça, preparando seu café, que o Espírito Santo possa falar com você
nessa manhã. Amém? Como é maravilhoso começar o nosso dia ouvindo a voz de Deus. Como é importante alimentar o nosso espírito com a voz do Senhor. Não é verdade? No Salmo 119, versículos 10 e 11, o salmista escreveu o seguinte: Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Que você hoje possa buscar ao Senhor de todo o coração. Guardar a palavra dele no seu coração, para que você consiga resistir às tentações, para que o pecado não te domine. Amém? Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias aqui nós temos uma mensagem inédita da parte de Deus para você. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos postando reflexões bíblicas. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. E nós conseguimos fazer com que ela chegue a muitas vidas. E muitas pessoas têm sido transformadas pela palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Assim você recebe um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe, que Deus multiplique na sua vida de forma poderosa. Irmãos, eu estou fazendo reflexões extraídas desse livro aqui, olha. Minuto com Deus, uma palavra para cada dia. Esse livro contém 365 mensagens. E a palavra de hoje é dia 25 de junho. A palavra de hoje diz: libertando-se dos vícios. Libertando-se dos vícios. E o texto que é mencionado aqui é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí o texto diz o seguinte: os vícios agem como prisões. Viramos reféns de coisas, atos e pensamentos que não fazem qualquer bem. O nosso corpo se vicia pela sede de prazer carnal contínuo e pelo medo de enfrentar dificuldades. Isso não quer dizer que você é incapaz, mas que está sendo incapacitado pela sua carne. E isso, para além do espiritual, é uma questão de saúde. Para se libertar de um vício, você precisa manter um trabalho conjunto entre os remédios para a alma e o corpo, pois a maioria é resultado de doenças ou fatores genéticos. Todo vício tem alta carga de ligação com o pecado. Mas para tratar de forma correta, o humano e o espiritual merecem atenção. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, foi um texto escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre os anos 53 e 55 depois de Cristo, enquanto Paulo estava na cidade de Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária. A igreja de Corinto estava enfrentando muitos problemas de ordem moral e de ordem ética.
Corinto era uma cidade extremamente cosmopolita e era famosa pela sua imoralidade sexual. Havia um templo de Afrodite com 1000 prostitutas cultuais em Corinto. Corinto também era marcada pelo comércio intenso e pela influência cultural grega. Os cristãos ali de Corinto haviam recebido o evangelho, só que eles estavam misturando os valores da cultura pagã com a vida cristã. E isso gerava muitos conflitos éticos, inclusive a tolerância aos vícios, à imoralidade sexual, aos excessos alimentares e à divisão interna. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu sou livre. Você pode escrever isso com convicção. Eu sou livre. Paulo escreveu essa palavra aqui, irmãos, no intuito de confrontar a ideia errada de liberdade cristã que estava sendo distorcida. Ou seja, muitos coríntios estavam usando a graça de Deus como desculpa para viver no pecado. E esses pecados incluíam vícios e práticas imorais. Paulo também escreveu isso para nos ensinar que, embora em Cristo nós não estejamos mais sob a lei cerimonial, a lei lá do Antigo Testamento, isso não nos dá permissão e nem licença para sermos dominados por maus hábitos ou por vícios. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. A cidade de Corinto era uma das mais ricas do Império Romano. O nome Corinto, em grego, chegou a ser usado como verbo, korintiazomai, que significava viver de maneira luxuriosa. E essa expressão que Paulo menciona aqui, tudo me é permitido, provavelmente era um ditado popular em Corinto, usado para justificar comportamentos imorais. E Paulo parece citar esse ditado popular, mas depois corrigi-lo, acrescentando o seguinte: mas nem tudo me convém, ou eu não me deixarei dominar por nada. Então, o que nós podemos aprender aqui? O ser humano, ele tem uma tendência a justificar os seus vícios, dizendo: eu sou livre, eu posso, não tem problema nenhum nisso. Mas isso esconde, na verdade, uma prisão, na qual essa pessoa está sendo mantida cativa. Todo vício é uma forma de escravidão. O uso do verbo exousiazo mostra que a liberdade em Cristo é incompatível com qualquer forma de dominação, seja o vício em substâncias, em pornografia, em jogos de azar, um vício que tem crescido muito por aí, não é? As bets têm dominado o país, o mundo. Vícios em redes sociais também têm trazido um mal enorme para a mente das pessoas. O vício de comer muito, a gula, é pecado. Tem gente que é viciada em compras, compra de forma impulsiva. A pessoa entra na internet e já quer comprar alguma coisa, entra numa loja, às vezes não está precisando de nada, mas ela tem aquela propensão a gastar. E a palavra do Senhor diz no livro de Isaías que nós gastamos de forma incorreta, gastamos naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que não nos alimenta. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o nosso corpo é um templo e nós não podemos separar corpo e espírito. O corpo deve ser santificado e usado para a glória de Deus. Olha,
esse corpo aí que você tem, por mais que ele não esteja adequado, né, aos padrões do mundo, foi Deus quem te deu. E ele é templo do Espírito Santo. Por isso você não pode injetar, entupir o seu corpo com substâncias, com álcool, com drogas, com cigarros, porque o Espírito Santo habita no seu corpo. Mas a boa notícia é que existe uma promessa de liberdade em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, Jesus disse o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus pode libertar você desse vício, desse mau hábito, desse pecado, desse comportamento que tem te atrapalhado, que tem causado tanta dor, tanta tristeza, tantas perdas na sua vida. A graça do Senhor, ela nos fortalece sim, mas ela não serve como justificativa para o pecado. Em Romanos capítulo 6, no versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Você é livre, sim. Você pode todas as coisas, mas nem todas elas te convêm. Nós não podemos seguir a cultura do mundo, que normalizou alguns pecados. Alguns pecados para o mundo já não são considerados pecados. Foram normalizados por causa da cultura, por causa dos costumes, mas nós andamos na contramão do mundo. O Espírito Santo é o nosso guia, ele é a nossa referência. A palavra de Deus é a nossa bússola. Se ela está dizendo que é errado, nós devemos nos afastar. Você pode ser livre sim, mas não livre para pecar. Livre para levar uma vida de santidade. Livre para se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o seu culto racional. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Declare pela fé: eu sou livre. Não livre para pecar, livre para servir a Deus. Livre para glorificar ao Senhor com a sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Hoje eu quero orar especialmente por aquelas pessoas que estão dominadas pelos vícios. Seja qualquer um desses vícios que eu mencionei aqui, ou até outros que eu nem pude mencionar aqui. Tem coisas que se eu falar aqui, o YouTube derruba meu vídeo. Se você se encontra preso em algum vício, em algum mau hábito que tem te atrapalhado, escreva aqui pela fé: eu sou livre. Se você conhece alguém por quem você está orando, eu sei que na maioria das famílias tem pessoas presas em vícios. E como a família sofre com isso? Não é verdade? Como as famílias são atingidas. Porque às vezes a gente pensa que só o viciado que sofre, mas não, a família sofre junto. A família sofre perdas. A família sofre vergonha. A família é praticamente desestruturada quando tem uma pessoa que está presa em um comportamento vicioso. E você pode ser livre dos vícios. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Então, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se você tem orado a Deus por alguma causa específica, mesmo que não esteja relacionada a vícios, coloque ela aqui nos comentários e eu quero orar por você de forma específica. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas, para muitas famílias, para muitas vidas que nesse momento, Senhor, estão aprisionadas. Famílias que estão sofrendo, famílias que estão se desfazendo,
Ó Deus, eu peço que o Senhor entre com a tua libertação. Nós declaramos como o salmista: nós te buscamos de todo o coração. Não permitas que nós nos desviemos dos teus mandamentos. Queremos guardar no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ó Deus, eu peço que o Senhor liberte aquele que está cativo, aquele que está preso. Quebra as correntes, Pai. Quebra essa maldição na vida desse homem, dessa mulher. Que eles possam experimentar uma liberdade verdadeira, genuína. Que a liberdade que eles receberem hoje, Senhor, seja a liberdade de Cristo, a liberdade que Jesus conquistou por nós. Que nós sejamos livres, sim, não livres para o mundo, livres para o pecado, mas livres para te servir, livres para amar, para perdoar, para guardar o nosso corpo como oferta viva, como oferta agradável ao Senhor. Que a nossa vida seja um instrumento de cura, para que outras pessoas também sejam libertas. Que aquilo que hoje nos aprisiona seja amanhã parte do nosso grande testemunho de libertação, de livramento. Nos cura, Pai. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê determinação, para que possamos dizer não àquilo que tanto tem nos prejudicado, que tem trazido tanto mal à nossa casa, à nossa família, aos nossos relacionamentos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra e os pedidos de oração escritos aqui nos comentários pelos meus irmãos. Que o Senhor visite cada família, que o Senhor supra cada necessidade, que o Senhor conceda provisão, cura, restauração, libertação e salvação nessa casa. Ó Deus, que esse filho que tem dado tanto trabalho, que tem trazido tanta vergonha, seja aquele que dá orgulho, seja aquele que promove a alegria. Que ele seja livre, Pai, desse cativeiro. Que ele possa romper pela fé as cadeias que estão o prendendo. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Você pode todas as coisas. Você é livre para fazer o que quiser na sua vida, mas nem tudo te convém, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem um testemunho diante das pessoas. Amém? Então seja livre para adorar a Deus, para viver uma vida que glorifique o nome do Pai. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Se você conhece alguém que está preso em um vício que tem o prejudicado, mande essa mensagem para ele e deixe que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.